E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Satisfação estarmos juntos novamente. Marco Antônio. Olá, Tereza Cristina. E vamos continuar na mensagem de André Luiz, né? Nós tínhamos parado no parágrafo que começa com a palavra permutar, mas vamos repetir. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Então, quer dizer, trocar de roupa, deixar o corpo carnal e ficar com o corpo, somente com o corpo espiritual, né, o perispírito, não vai resolver o problema da nossa iluminação. Não é isso que não vai nos levar para o céu, o ato de desencarnar, o ato em si, né? E a gente vê no cemitério, nas lápides, descanse em paz. É meio contraditório. Muitas vezes não está descansando e nem está em paz. Se trocar de roupa, né, se trocar de corpo resolvesse esse nosso problema, né, nós que já reencarnamos milhares e milhares de vezes, já estaríamos como espírito puros. E não é essa a verdade, né? A reencarnação é lei de Deus. Ela nos ajuda na nossa evolução, mas não é só o fato de encarnar e desencarnar, a quantidade de vezes que vai resolver o nosso problema fundamental de iluminação. Na realidade, é o esforço que se faz durante a encarnação para tentar viver as leis de Deus. E o Dr. André Luiz é um grande exemplo desse esforço, porque após a sua desencarnação, após passar todos os problemas que passou, não é, nas regiões inferiores do mundo espiritual, ele resolve atender, ele resolve realmente obedecer aos seus guias, às instruções que recebe. E esse a gente vê, né, às vezes a gente comenta que esse é um grande diferencial desse espírito, né, um grande exemplo para nós, porque ele obedece. Ele jamais se revolta ou se rebela contra as instruções que são ofertadas a ele. Ele humildemente começa a aceitar as regras, as disciplinas do mundo lá da colônia Nosso Lar. Então, e a gente vê o quanto essa virtude é muito importante para todos nós que desejamos, né, melhorar a nossa condição evolutiva. De uma vez por todas, deixarmos de ser rebeldes à vontade de Deus. Tem um amigo que ele fala muito sobre isso, que ele diz, na Terra só tem duas classes de espíritos, os dóceis à vontade de Deus e os rebeldes. Então, que nós possamos, né, imitar Dr. André Luiz nessa docilidade dele, as regras, as disciplinas, as orientações que ele vai receber no mundo espiritual e que realmente vão ajudá-lo a brilhar a luz que ele tem, né? Só lembrando que nós não somos os dóceis da vontade de Deus, né? Nós não. Então, continuando. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos, antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos, detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então, nesse parágrafo, o André Luiz coloca assim: caminhos do coração, são os sentimentos misteriosos. Nós temos que percorrer, como ele diz assim, percorrer-vos, na terceira pessoa. Nós temos que percorrer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração,
Allan Kardec coloca no item 3 que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Então, colocando esse dizer de Kardec aqui, André Luiz, nós podemos ver o seguinte, que esse percorrer antes de tentar a suprema equação da vida eterna é o combate a esses séculos de sombra, de egoísmo e orgulho que nós carregamos. Por isso que os misteriosos caminhos do coração, que são o sentimento. E ele continua dizendo que viver o nosso drama, nos conhecer detalhe a detalhe, que é a pergunta que tem no Livro dos Espíritos, em que os Espíritos respondem a Kardec, que o meio mais prático de nós evoluirmos é nos conhecermos, é o conhece a ti mesmo. E isso é um trabalho interno de cada um. É um esforço realmente muito grande. A hora que a gente tenta fazer isso, meu Deus do céu, eu sou assim, ainda sou. Porque se alguém disser para nós, magoa, por causa do nosso orgulho. Não é? A pessoa fala assim, fala na minha cara que você sente, aí eu vou falar, pronto. O bico vai lá na frente, né? O bico cresce, né? Então, por causa do nosso orgulho, a gente se magoa. E ele falou isso de mim, e às vezes falou a verdade. O problema é que a gente não gosta de escutar, realmente, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então, esse autoconhecimento é um trabalho muito grande ainda a fazer em nós mesmos. Continuando, então. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito, né? Então, nós já vivemos N vezes em N lugares, línguas diferentes, idiomas diferentes, roupagens diferentes, costumes diferentes. No livro Ceareiros de Volta, psicografado por Valdo Vieira, eu esqueci qual é, eu vou ver daqui a pouco qual é o espírito que coloca, que nós não somos, muitos de nós, no conhecimento que nós já temos, não somos assim, originários daqui, já vivemos em outros orbes. Então, esse que ele está falando aqui, transcendentes questões do infinito, nós já vemos resvalando nisso há muito tempo. Continuamos os mesmos, né? Tem um espírito chamado Militão Pacheco, eu vou ver o livro que eu esqueci. Ele diz assim, muito bonito, nós somos fiéis à infidelidade. Ainda, nós somos fiéis à infidelidade a Deus. Então, o simples baixar do pano não vai resolver isso, né? Como ele vem dizendo. Como o Marco colocou, muitas pessoas acham que morrer é descansar. Mas não é isso que acontece. Não é? O próprio Cristo mostrou isso para nós quando ele nos evangelhos relata que Deus trabalha todos os dias. Ele também trabalhava e nós vamos descansar? Isso não faz sentido, né? Então, só pelo fato de nós morrermos, nós viraremos anjos ou iremos descansar, não é? A gente sabe que isso não pode ser a realidade. Foi mais confortável, com certeza, em algumas épocas das nossas existências, a gente acreditar nisso, porque aí, né, acabou o problema, resolveu tudo, e infelizmente, por ter esse pensamento aqui, achando que a morte resolve tudo, é que muitas pessoas cometem suicídio. E aí, infelizmente, não é, essa porta escolhida é muito complicada, porque elas têm esse sentimento que a morte vai acabar com tudo. Então, a ideia que o Espiritismo traz, essa ideia que não é nova, porque Jesus já falava sobre o reino de Deus, conversou com Nicodemos sobre, não é, o nascer de novo. Então, a ideia do espiritismo, da imortalidade da alma, ajuda muito a todos aqueles que, passando por problemas difíceis, com desânimo, com aflição, tentem ir por esse caminho, que é um caminho muito complicado. Não é, como dizem algumas outras religiões, um caminho sem volta. Porque todos os filhos de Deus são amados por Ele.
inclusive os suicidas. Muitas religiões dizem que não, que quem se suicidou nunca mais vai conseguir sair do inferno, né, desse lugar tão propagado por algumas pessoas, mas a gente sabe que Deus é um Pai amoroso, justo e bom, e ama todos os seus filhos. Mas, infelizmente, é uma opção muito complicada, é uma resolução que a pessoa toma e depois ela vai ter que reparar essa resolução, os problemas que ela pensa que acabariam com a morte, eles decuplicam, eles pioram muitas das vezes, e como os espíritos nos dizem, o suicida, além de tudo, ele é um homicida, porque ele mata o coração de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de alguém que o ama muito. Então, que nós nunca agasalhemos essa ideia, por maior dificuldades que enfrentemos na vida, que essa ideia nunca se agasalhe na nossa mente, não é? E para isso, os estudos que fazemos, né, na doutrina espírita, o próprio estudo do Evangelho de Jesus Cristo é muito importante para nos ajudar a, nos momentos difíceis, essa ideia não fazer pouso na nossa mente. Estou continuando. André Luiz, ele vai, quando ele fala nesse baixar do pano, ele já começa a querer entrar uma linguagem de teatro. E é muito bonito que ele vai falar agora, né, para nós, comparando a nossa vida a uma peça de teatro, né, do teatro grego, da tragédia grega. Marco vai ler para a gente. Eu acho que André Luiz também era poeta, porque é muito bonita essa mensagem dele. Uma existência é um ato, né? Um corpo é uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, e uma morte, um sopro renovador. Então, esses seis itens que ele coloca aqui sobre a vida, sobre a nossa vida, né, é de uma profundidade muito grande, porque ao mesmo tempo que ele mostra a brevidade da nossa encarnação, ao mesmo tempo que ele mostra a brevidade, ele mostra a importância dela, aquilo que nós devemos valorizar. A existência como sendo um ato, e um ato numa peça teatral é um movimento rápido. Mesmo, mas por ser rápido, nós temos que fazer o melhor. O corpo é uma veste emprestada, não vamos esquecer. Ela foi emprestada, essa máquina maravilhosa que é o corpo humano, que não tem igual. Basta hoje na internet, com a facilidade, não precisa nem ter livro, né? Mas para estudar a fisiologia é uma coisa assim, sabe, sem palavras, né? E que nós devemos valorizar, porque nós temos que devolver da melhor maneira possível, né? E porque sem o corpo nós não evoluímos. Nós vamos estudar isso futuramente e comprovar aqui nas obras que a evolução real, no nosso nível ainda moral, é no corpo. No plano espiritual, nós estudamos, se quisermos, nós vamos assim adquirir conhecimentos, né? Mas a prova real de que nós aprendemos, a evolução real se dá no corpo. E o século, um dia, a relatividade do tempo, né? O serviço é uma experiência, seja ele qual for, né? Seja ele qual for, gostemos ou não. Geralmente o que vai trazer melhor benefício é aquele que a gente não gosta. E o triunfo de alguma coisa que nós conseguimos aprender ou apreender é uma aquisição que não vai se perder. Conhecimento não se perde. E a morte que nós vimos falando, né? Que é um sopro renovador. Uma nova etapa, novas experiências futuras. André Luiz, né, quando Marco colocou a questão, né, desse nosso esforço na nossa encarnação, a gente lembra também da pergunta 117 do Livro dos Espíritos, quando
Kardec pergunta aos espíritos se depende dos próprios espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. E os espíritos dizem que certamente depende do esforço de cada um de nós para que a gente alcance, não é, mais rápido a nossa perfeição moral. Então, como o Marco colocou, devemos nos esforçar bastante enquanto encarnados para tentar melhorar. Nós não vamos virar santo de uma hora para outra, isso não existe, porque a natureza não dá saltos, e a gente já viu que a lei de Deus é a lei da natureza também. A natureza não dá saltos, tudo tem uma sequência, tudo tem um ciclo, e a nossa evolução também. Mas nós não podemos entrar naquela intenção, não estou conseguindo agora, deixa para a próxima encarnação, porque o espírita, ele, como conhece, né, que a vida não termina no túmulo, ele acha que não precisa resolver nada agora não, porque fica para a próxima. Mas não é bem assim. Os espíritos dizem que a próxima encarnação, muitas das vezes, se a gente não teve a boa vontade, não fez o esforço para resolver as dificuldades, elas numa próxima vida, numa próxima existência, elas podem se complicar. A gente pode vir numa situação menos confortável do que a gente estava experimentando antes e já achava difícil, se deixou para lá, não fez o esforço, não teve boa vontade em resolver, fica para a próxima pode vir numa situação muito complicada para todos nós, com certeza. Então ele continua. Aí é uma pergunta muito boa para nós, né? E o primeiro que a pergunta é feita para quem está lendo, no caso aqui sou eu e a Tereza. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda, Marco Antônio? Será possível que você não resolve? Né? É mais ou menos assim, que está perguntando para quem está lendo, no caso aqui sou eu, né? Eu brinco assim, quando desencarnar, pelo amor de Deus, não quero ver o guia não, porque eu só vou abaixar a cabeça e só vai olhar meu filho de novo, né? E eu peguei uma frase aqui do livro O Espírito da Verdade, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier. O Espírito é o que dita, são várias páginas de vários trabalhadores espirituais. E quem dita é o Espírito Militão Pacheco, que foi um grande trabalhador na seara espírita. E ele pergunta, o título da página é bem aqui o parágrafo do André Luiz, o Espiritismo pergunta, o que nós temos feito? Eu só vou ler o finalzinho, que a página é muito grande. Só o finalzinho, ele diz assim, meu Deus, olha só. Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância. Quer dizer, uma hora a gente faz, outra a gente não faz, cansa. E fiéis, realmente temos sido fiéis à infidelidade a Jesus. Esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Meu Deus, isso é muito bonito. Quer dizer, tudo se transforma realmente na vida, com exceção da necessidade que nós temos de nos transformar, que é o que ele está perguntando aqui. Mas, meu Deus, fulano que você está lendo, quantas existências ainda precisa? Você já teve muitas, não é? Então, isso aí é um puxão de orelha nossa aí. Nesse parágrafo, novamente, André Luiz, não é? Seguidor dos espíritos superiores, né? Ele novamente, com certeza, estudou Allan Kardec, né? Estudante das obras espíritas para a Terra. Ele, na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, porque André Luiz coloca assim, quantas existências, quantos corpos? Porque muitas pessoas acham que a gente pode progredir no mundo espiritual, não precisa reencarnar. André Luiz fala, quantas existências, quantos corpos, para a gente evoluir. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 230, formula a seguinte pergunta: na erraticidade o espírito progride? Quer dizer, você lá no mundo espiritual, você pode evoluir? Resposta dos espíritos:
A mesma orientação de André Luiz no livro Nosso Lar. Resposta dos espíritos: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, para a gente evoluir, a gente precisa reencarnar. Os espíritos disseram isso a André Luiz na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, e André Luiz coloca aqui para a gente também. Quantas existências, quantos corpos ainda a gente vai precisar, não é? A gente é uma chamada realmente porque nós estamos num período de transição no planeta, então isso aqui é um alerta para nós. Daqui a pouco, será que vocês vão conseguir continuar, não é? Evoluindo aqui no planeta Terra, que é um planeta maravilhoso, o que estraga ele somos nós, né? Porque é o pensamento de Jesus que o criou, mas ele é um alerta para a gente. Meu Deus, quantas mais encarnações vocês vão precisar ter? E que a gente sabe que não é só a Terra que é uma escola divina. A gente sabe que existem outros mundos, mas sabemos que tem os superiores, mas tem também os inferiores. Imagina a gente ter que reencarnar num lugar que não tem supermercado, que não tem celular, que não tem escova progressiva para as mulheres que adoram fazer uma chapinha. Imagina a gente ter que ir para um lugar começar tudo de novo, meu Deus do céu, correr atrás da galinha para fazer o almoço. Fica complicado, né? Que a gente realmente medite no que o André Luiz diz pra gente, o que os espíritos disseram a Kardec, que a gente aproveita a nossa encarnação no corpo, porque é ela que vai nos fazer crescer intelectualmente e moralmente. Por isso existe a lei de sociedade, uma lei de Deus, que essa lei nos ajuda realmente no contato com o nosso semelhante, a parar os nossos defeitos, a ajustar as nossas qualidades, não é? Melhorar o nosso comportamento. Isso tudo quando a gente realmente se esforça para isso. Cabe aqui uma observação que a Tereza colocou e fez um parâmetro com o Livro dos Espíritos, né? Que a evolução real no nosso nível de moral ainda é no corpo. E aí podia-se indagar assim, mas no corpo, mas a pessoa quando vai nascer, Deus não sabe que ela vai errar? Sabe, quem não sabe é a pessoa. Por isso o autoconhecimento. Lembrando aqui o Marco Aurélio lá na nossa casa, que sempre coloca esse exemplo das reuniões, a professora Marco Antônio não estudou, tirou 0 no primeiro bimestre, 0 no segundo, 0 no terceiro, que não é o caso, gente, mas vai passar de ano? Não vai. A professora pode deixar de dar a prova final para ele? Não, ela tem que dar a prova. Quem não tem que saber, e ele vai todo contentinho lá, estudou nada, né? E vai lá e não vai errar tudo, a não ser que colhe, né? Não era meu caso, mas vai errar tudo. E aí, quem tem que saber que tem que estudar sou eu. Eu que tenho que falar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me esforçar, eu vou me atrasar. Então é o autoconhecimento, né? Por isso a necessidade de praticar o aprendizado que porventura tenhamos feito no plano espiritual, né? Que é a obrigação nossa, e colocarmos em prática aqui na Terra, no corpo. E que Deus nos abençoe. Continuaremos a leitura no próximo programa. Até lá. Se Deus permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.